Olá pessoal, vamos para mais uma aula de hoje, para o 7º ano. Hoje a gente vai começar a nossa aula com a correção da atividade anterior. Essa atividade, pessoal, foi da data 18/5, foi uma atividade lá na plataforma com 4 questões sobre o assunto nemátodos ou nematelmintos, como vocês queiram. Então, primeiro a gente vai iniciar com a correção da atividade. Logo depois desse vídeo, vocês vão ter um assunto novo, platelmintos, ok? Então, não saiam da telinha aí. Vamos fazer a correção. Qual o significado do nome nematelmintos, baseado nas características do corpo? Eu já coloquei aqui, ó, pessoal, a resposta para vocês, para ficar melhor a visualização. Ó. Então, são o quê? Vermes de corpo cilíndrico. É a principal característica desse ser vivo, desse invertebrado. Então, animal de corpo cilíndrico e fino nas extremidades. Aqui eu tenho um exemplo, pessoal, de uma lombriga, de um parasita, de um nemátodo, de um nematelminto. Então, ele vai possuir esse corpo cilíndrico e nas extremidades é um pouco mais afinalada, ok? Vamos prosseguir para a próxima questão. Essa questão bem grande, né? Mas muito simples. Vamos lá. Ao abrir o envelope com o resultado do seu exame parasitológico de fezes, Jaqueline leu: positivo para ovos de Ascaris lombrigoide. Qual das medidas preventivas de doença parasitária relacionadas abaixo não deve ter sido observada por Jaqueline na sua vida diária? Então, o que ela quer dizer aqui? O que foi que Jaqueline deixou de fazer para contrair Ascaris lombrigoide, pessoal? Ascaris lombrigoides aqui é o que a gente chama popularmente de lombriga. Como será que Jaqueline se contaminou? Ela se contaminou comendo carne de porco ou de boi, incepcionada e bem cozida? Não. Quando eu falo aqui de comer carne de porco ou carne de boi, eu estou me referindo à possível chance de contrair teníase. Vocês vão ver isso na próxima aula. Ainda nesse vídeo eu vou explicar sobre o assunto teníase. Mas como a carne aqui de porco ou boi, ela está bem cozida, não teria problema de contrair teníase também. Porém, ela está se referindo aqui às Ascaris lombrigoide. Lavar bem as mãos e os alimentos antes das refeições é uma possível chance de se contaminar por Ascaris lombrigoide. Mas vamos ver as próximas. Andar calçado para que as larvas não penetrem nos pés. Aqui ele está falando sobre a ancilostomose, ok? Não tem relação aqui com Ascaris lombrigoide. Colocar telas nas janelas para impedir a entrada do mosquito culex. Não tem relação. Para contrair Ascaris lombrigoide não vai ter relação com o mosquito. O mosquito ele não é vetor. Não andar em lagoas que tem o caramujo. Aqui ela está se referindo aqui à esquistossomose. Sempre quando a gente vê a palavrinha caramujo, a gente vai associar ela facilmente aí à esquistossomose, que se contrai a doença, a gente vai ver também na próxima aula, vai se contrair em contato com água contaminada pela cercária, ok? Então vamos lá, a alternativa correta seria qual? Lavar bem as mãos e os alimentos antes das refeições. Vamos para a próxima questão, terceira, muito fácil também. Algumas verminoses são transmitidas pela ingestão acidental de ovos presentes em terras e águas contaminadas por fezes humanas. Esses ovos microscópicos também podem estar em alimentos, em alimentos não lavados. Ele está se referindo ao que aqui? Um exemplo de parasita desse tipo é bactéria? Não. Ele não está falando aqui de bactéria, ele está se referindo ao que? Ovos de vermes, ok? Esquistossomose, pessoal, a esquistossomose vai se adquirir ela em contato com água contaminada, onde o verme precisa de um hospedeiro intermediário, que é o caramujo. Ameba, professora, não, ameba é um protozoário. Ele está se referindo a quem? A lombriga, ok? Alternativa correta aqui, lombriga. Próxima questão e última. Qual a forma de contrair a ancilostomose? Quais são os principais sintomas? Pessoal, a ancilostomose é aquela doença também popularmente chamada de doença do Jeca-Tatu ou amarelão, ok? Falou em doença do Jeca-Tatu, vai se lembrar aí que essa história foi criada por Monteiro Lobato para tentar chamar a atenção das crianças em não andarem descalços. Então, vamos lá para a resposta.
Então, qual a principal forma de contrair a doença? As larvas presentes no ambiente contaminado penetram na pele do ser humano, principalmente onde? Nos pés. Então, a importância aqui de andar calçado, ok? Os principais sintomas da doença. Coceira na região da pele, onde a larva penetrou. Então, consegue se sentir, dá para ver a verme? Não, vai sentir esses desconfortos. A tosse, porque o parasita ele vai até a região da faringe e a gente deglute ele. Febre, que é uma reação ao nosso corpo quando a gente tem algum agente estranho. Náuseas, vontade de vomitar. Diarreia, o cansaço, porque como ela vai atingir aqui o sistema digestório, pode ter também diarreia. Cansaço, perda de massa corpórea, a pessoa vai emagrecer muito. Anemia grave. Esse sintoma aqui é bem característico, a pessoa fica com a pele amarelada, perde muito sangue. Pessoal, lembre que o ancilostomose, ele tem suas garras que penetram na região do intestino, parte interna do intestino, ele muda sempre de lugar. Então, a pessoa pode ter até presença de sangue também nas fezes. Então, essa anemia, porque ela vai se alimentar do sangue humano. Aumento do volume do coração, porque quando lava, ela vai migrar por várias regiões do corpo, uma delas seria o coração. E em casos mais graves, pode acontecer a morte, ok? Então, preste atenção agora lá na próxima aula do assunto platelmintos. Olá, turma! Vamos continuar a nossa aula de hoje, ainda com o módulo 2 do livro de vocês. Já viram a correção? Agora vamos continuar com um assunto novo. Vamos falar um pouquinho sobre os platelmintos. Já vimos, pessoal, os nematelmintos. Qual era a principal característica dos nematelmintos, ou nematódeos? Animal de corpo cilíndrico e afino nas extremidades, ou afinalado nas extremidades. Essa é a principal característica dos nematelmintos. Vamos ver agora as principais características dos platelmintos. Lembrando que são todos animais invertebrados, ok? Vamos lá? Platelmintos. Vamos então para suas características. Seu corpo quer dizer chato ou achatado. Então, quando eu falo mintos ou eumintos, quer dizer verme. Mas não quer dizer que todos os platelmintos sejam parasitas, que a gente vai associando isso logo ao parasitismo. Não é assim, ok? Então, são animais de corpo plano ou chato. Que animal é esse? Um verme. Então, verme de corpo plano ou de corpo chato ou achatado ou fino como uma fita, ok? Aqui a gente tem como exemplo uma planária. Ela é um representante do grupo dos platelmintos. Vamos lá. Possui representante de vida livre ou parasita. No caso, a planária, ela tem vida livre, ok? E alguns parasitas aí seriam a tênia, a esquistossomose, o esquistossoma, a gente vai ver daqui a pouco algumas características deles também. São parasitas de seres humanos. Possui sistema digestório incompleto. Não tem boca e ânus, é apenas um segmento. Ele vai ter apenas boca, faringe e intestino. Não vai ter aí o ânus, ok? Vamos lá. A reprodução dos platelmintos. Vamos ver agora a reprodução assexuada, ok? O que seria reprodução assexuada? Onde não acontece dependência de macho ou fêmea. Sozinho o indivíduo se reproduz. Como, professor? Vamos entender melhor agora. A planária tem alta capacidade de regeneração. É uma característica dela, das planárias, ok? Então, se eu pegar uma planária aqui, e dividir ela em 2, 3 partes, tão fofinha ela, né? Se eu dividir ela assim em várias partes, elas conseguem se regenerar. E aqui mostra a fase de desenvolvimento, No 7º dia, no 10º dia, no 14º dia, ela já se regenerou por completo. Esse fragmento aqui. As duas partes se regeneram, viu, gente? Não é uma só parte, não. Outra forma de reprodução assexuada é que ela pode se dividir sozinha em duas. Ela começa a se autoduplicar lá e começa a se dividir. Eu vou ter duas novas planárias. Essa é a forma de reprodução assexuada. Porém, as planárias também se reproduzem de forma sexuada. Vamos ver melhor agora, Porém, as planárias, pessoal, elas são hermafroditas. O que é isso? Ela tem tanto órgão reprodutor masculino quanto feminino na mesma planária. Então, o que é que vai acontecer? Elas se juntam, como está mostrando aqui na imagem, trocam material genético, trocam gametas, que é a célula reprodutiva, elas trocam gametas, esses gametas aí vão fecundar, formar óvulos, e elas vão liberar esse casulo aqui, cheio de óvulo.
cheio de ovinho. E aí eles eclodem e saem novas planárias. Pessoal, a planária ela é de vida livre. Elas podem viver em ambiente úmido e aquático, ok? Ou de água doce ou de água salgada. Pode chegar vários centímetros, né? Bem pequenininho ou um pouco maior. Não causam doença alguma, ok? Essas estruturas que estão vendo aqui na parte superior não são olhos verdadeiros, são ocelos. As planárias não enxergam, elas detectam apenas a luminosidade, ok? Essas também são algumas características das planárias. Vamos lá, vamos falar um pouquinho agora sobre a tênia. Vamos lá? São exemplos de platelminto. O que são platelminto? Vermes de corpo fino, plano, achatado, ok? Em forma de fita. São parasitas e sobrevivem de nutrientes do hospedeiro. Então, eles sugam o nutriente, ok? Alguns sugam também o sangue do hospedeiro. Elas absorvem os nutrientes pela superfície do corpo, onde ocorrem também as trocas gasosas e liberação de excretas. Lembrando que o sistema digestório é incompleto. Vamos conhecer melhor? Vamos lá. A gente tem aqui a demonstração do representante. Eu vou sair da frente para focalizar melhor essa imagem, ok? Vamos lá. Ó, tá vendo? Focalizou melhor a imagem para vocês. Aqui, ó, a gente tem a representação de uma tênia. Essa estrutura aqui, ó, como se fosse a cabeça da tênia, o escólex dela. Ela vai possuir ventosas ou vai possuir ventosas e ganchos. Essas estruturas aqui vão auxiliar na fixação desse parasita no intestino humano. Percebam, ó, que ela é gigante, ela pode chegar aí a metros, 8, 10 metros até 12 metros no intestino humano. Como pode se o intestino não tem todo esse comprimento? Porque elas ocupam um pouco espaço. Aqui tem uma representação de imagem, ó, como ela seria. Percebam que a cabeça tá aqui, ó, o escólex, e o restante do corpo em forma de fita. Aqui é porque a imagem tá ampliada. Cada segmento desse, cada pedacinho desse aqui, a gente chama de proglótides, ok? Deu para ver melhor? Então, essas proglótides aí é onde eu encontro o sistema reprodutor. Eles são hermafroditas. E aí, nesse caso da tênia, ela é chamada popularmente de solitária, porque elas não precisam de um outro representante para trocar gameta. Ela sozinha vai ter o sexo masculino e feminino em cada proglótide, em cada divisão do corpo, ó, cada segmentozinho desse. Eu sair da frente novamente. Em cada segmento desse aqui, ó, vai ter tanto sexo masculino quanto feminino. E essas proglótides, elas amadurecem do final. Elas sempre vão amadurecendo aqui no finalzinho. E aqui ela vai se desenvolvendo ainda mais, ok? Vamos lá, vou para a leitura aqui. São conhecidas como solitárias, justamente porque elas se reproduzem sozinhas. Se reproduzem sexuadamente por autofecundação. Vai acontecer essa autofecundação nas proglótides. Possuem órgão reprodutor tanto masculino quanto feminino na mesma proglótide. Eu estou lendo para vocês saberem o que é que está escrito aí, ok? Vamos lá. A gente tem aí a demonstração, a explicação do que seria o hospedeiro intermediário e o hospedeiro definitivo. Vou sair mais uma vez da frente para focalizar melhor a imagem para vocês. Ó, aqui a gente tem como seria as tênias. Ó, como assim, professora? A gente tem duas formas de contágio. A gente pode contrair a tênia comendo carne de porco contaminada ou pode contrair a tênia comendo carne de boi contaminada, ok? Então vejam bem, aqui a gente tem, ó, a representação da tênia solium. A tênia solium, pessoal, é um pouco mais perigosa. Eu vou adquirir ela quando eu como carne de porco contaminada. Ela vai ter ventosas que se prendem na parede do intestino e ela vai ter esses ganchos aqui também, ó, que vai auxiliar na fixação aí na parede do intestino. Aqui a gente tem a tênia saginata, que a gente vai adquirir ingerindo a carne bovina contaminada. Ela só vai ter as ventosas. Vamos lá. Hospedeiro intermediário. Quem seria o hospedeiro intermediário? Onde ocorre o desenvolvimento na fase larval. Como assim, professora? Ó, é o seguinte. A tênia, ela tem como hospedeiro definitivo o homem. E quando o homem contaminado libera os ovos da tênia nas suas fezes e contamina um animal, esse animal, vou chamar ele de hospedeiro intermediário. Então, quem é que vai ter a larva em seu corpo?
de forma intermediária. Nesse caso aqui, o porco ou boi. Porém, o homem também pode ser hospedeiro intermediário, quando o homem ingerir o ovo. Aí o que vai acontecer? O ovo vai eclodir dentro do corpo humano e vai se desenvolver dentro do corpo humano a larva. Ele não chega à fase adulta de tênia, somente a fase larval. Nesse caso, pessoal, a doença ela se torna um pouco mais perigosa. Por que mais perigosa? Porque as larvas elas podem se alojar próximo ao nosso sistema nervoso, e isso é um problema. Que lembrando que o nosso sistema nervoso central, encéfalo e medula espinhal, encéfalo e medula, ela vai controlar todas as funções do nosso corpo, como o movimento, por exemplo. Então, se alguma se alojar na minha coluna, na minha medula espinal, por exemplo, o que pode acontecer como sequela? Eu posso ficar paralítica ou paraplégica. Então, se eu ingiro o ovo da tênia, tanto sólio quanto saginata, vai eclodir, vai sair a larva. A larva não vai migrar para o meu intestino, se transformando em tênia adulta. Ela vai migrar pelo meu corpo, vai parasitar em qualquer lugar. Dependendo do local dela parasitar, a sequela pode ser ainda mais grave, ok? E quem seria o hospedeiro definitivo? O homem, se a tênia se desenvolver na fase adulta. Se eu ingerir a larva e da larva se desenvolver para a fase adulta, aí eu tenho o hospedeiro definitivo. Mais uma vez eu vou ler para vocês. Hospedeiro intermediário, onde ocorre o desenvolvimento da fase larval do parasita, ok? Hospedeiro definitivo, onde o parasita atinge a fase adulta, onde se reproduz. Então, onde ele vai se reproduzir lá no meu intestino. Então, essas proglótides vão sendo eliminadas aos poucos, vai se misturar com as fezes, a gente não consegue notar, os ovos são microscópicos. Como detectar se a pessoa tem ateníase ou não? Fazendo exame de fezes. Então, vai fazer a coleta das fezes e vai se analisar, o patologista vai analisar as fezes, se vai possuir ovos da tênia. O tratamento é simples, né? É medicamento, não precisa de cirurgia, é medicamento para tentar matar o parasita, ok? Vamos lá. Vamos conhecer melhor agora o ciclo de vida. Como é que acontece isso? Eu já expliquei um pouquinho para vocês, mas na imagem fica melhor. Vamos lá. Ó, a gente tem aqui o hospedeiro definitivo, o homem. E ele tem em seu intestino a tênia. Lembrem que a tênia é hermafrodita, ela se reproduz sozinha, pois em cada proglótide tem tanto órgão masculino quanto feminino. Durante o período de eliminação das fezes, isso vai acontecer principalmente esse perigo dessa doença, desse parasita, é em relação a locais que não tem saneamento básico, não tem coleta e tratamento de esgoto. Então, o esgoto vai sendo lançado no ambiente, ok? Esse é o maior problema aí da teníase. Então, a pessoa defecou e as fezes possuem ovos da teníase. Esses ovos entraram em contato com o porco entrou em contato com esses ovos. Professor, o porco está comendo as fezes? Não importa. Essas fezes podem se dissolver no ambiente. E o porco pode entrar em contato. Ele vai comer esses ovos, ok? Dos ovos, no intestino do animal, ele vai eclodir e vai sair a larva. A larva vai migrar por todo o seu corpo, vai parar principalmente no seu músculo. É o que a gente come, né? Quando a gente come a carne suína ou a carne bovina, a gente come o músculo dele. Então, ó, a gente vai ter aqui o cisticerco, que seria a larva se desenvolvendo no músculo. Fica gigante, professora? Não, vai ficar assim, ó, somente a fase larval. Quando o homem ingerir a carne de porco ou de boi, mal cozida e mal assada, ele se contamina. Muitas vezes a gente não sabe a procedência dessa carne, de onde ela vem. Mas se eu cozinhar bem a carne de porco e se eu assar bem, todas as larvas vão morrer, então não vai ter perigo. Então, não é para parar de comer, eu vou parar de comer carne de porco ou carne de boi, não é assim. Tem que ter o cuidado de cozinhar bem o alimento, que aí vai matar a larva, vai matar o cisticerco e não vai ter risco. Então, quando eu perguntar para vocês o seguinte, qual a principal forma de transmissão da teníase para o hospedeiro definitivo? Nesse caso aí, é a ingestão de carne mal cozida ou mal assada. O que fazer para se prevenir, né? Não andar descalço, algo do tipo? Não. Comer a carne com a procedência adequada, bem cozida, bem assada. Melhorar o saneamento básico. Lembre que o saneamento básico é fundamental. Coleta e tratamento do esgoto é importante, ok? Vamos lá.
Vamos falar um pouquinho agora sobre a esquistossomose, ok? Vamos lá. Aqui, gente, é o esquistossomo. Vamos para as características do esquistossomo, ó. A gente tem aqui, vou sair um pouquinho da frente, para vocês focalizarem melhor aqui a imagem, ó. A gente tem aqui o macho, ele é bem maior que a fêmea, e ele tem esse espaço vazio aqui no meio, ó, onde a fêmea se aloja. Isso garante a reprodução entre eles. Essas ventosas aqui na extremidade, ó, vai facilitar a sua adesão, vai aderir melhor no intestino. Vamos lá então conhecer? Ó, é um parasita que se alimenta de fluidos do hospedeiro, ok? Dos nutrientes do hospedeiro. Sistema digestório incompleto, ela vai ter apenas boca, ok? Não vai ter ânus. Realiza a reprodução sexuada. Por isso que tem esses dois aderidos um ao outro, ok? Nessa imagem, pessoal, está mostrando o ciclo de vida da esquistossomose. Eu vou sair da frente mais uma vez para vocês entenderem melhor como acontece, ok? Vamos lá. Ó, ciclo de vida da esquistossomose. Como é que acontece, professora? Vejam bem. Imaginem que essa pessoa aqui, ó, ela está contaminada com esquistossomose. Ela tem o parasita em seu intestino. Esse animal é um animal que se prende lá no intestino. Então ele tem, e durante a sua liberação de fezes, vai sair também os ovos desse verme, desse parasita, pois ele já tem um macho e a fêmea aderido ao outro, vai facilitar a sua reprodução, ok? Então, ó, liberou esses ovos aqui, vão se misturar à água de um rio. Imaginem que esse local não tem saneamento básico, não tem banheiro adequado, não tem coleta e tratamento de esgoto. Então os dejetos acabam vindo para essa região de rio, onde as pessoas também utilizam desse rio para outros fins, como por exemplo para tomar banho, pescar, lavar roupa, lavar animais e assim por diante, como diversão, né, da população. O que vai acontecer? Esses ovos vão entrar na água e eles vão eclodir. Ao eclodir, pessoal, vai sair o parasita em forma de miracídio. Não vai sair o verme, não. Adulto, grande, com o aspecto que ele tinha quando adulto, não. Ele vai sair de uma forma assim, um pouco triangular, cheia de cílios, e vão nadar. Eles vão nadar em direção a um caramujo. Eles precisam de um caramujo para terminar o seu desenvolvimento. Então, eles vão entrar em forma de miracídio e vão sair em forma de cercária. Lá no livro de vocês, pessoal, tem um esquema mostrando exatamente como é que é. Esse esqueminha está até em 2 páginas. E na parte de baixo ele mostra seu desenvolvimento de dentinho. Então é importante, quando vocês estiverem assistindo essa videoaula, acompanhem também com o livro de vocês. Eu trago imagem diferente para tentar explicar para vocês de forma diferente também, vocês acabam completando isso com o conteúdo do livro, ok? Então, sai a forma de miracídio do ovo ao miracídio, ele precisa de um caramujo para terminar seu desenvolvimento, porém o caramujo ele não é contaminado, ele não fica doente com esse parasita aí. O parasita vai sair em forma de cercária. Essa forma de cercária é completamente diferente. Então, ele fica com a extremidade, a ponta um pouquinho mais fina, então é muito mais fácil ele penetrar na pele humana. Então, o que vai acontecer agora? Quando ele muda seu ciclo, muda sua fase de estrutura do corpo, ele consegue penetrar na pele humana. Não precisa de ferimento para que isso aconteça. Então, é uma forma de contaminação muito fácil. A gente não consegue ver esse miracídio na água. Repetindo, dos ovos eclodem a cercária. A cercária vai precisar de um hospedeiro intermediário. Lembra quando a gente viu lá da teníase, quem era o hospedeiro intermediário? Porco ou boi? Nesse caso, o hospedeiro intermediário aqui vai ser o caramujo. Ele vai mudar a sua fase, estrutura de corpo, vai mudar a sua fase, vai passar a ser cercária, ok? Da cercária ele consegue penetrar na pele humana das pessoas que têm contato. Muitas das vezes vai acontecer autocontaminação, me perdoe, múltiplas contaminações, porque não vai entrar só um miracídio, vão entrar vários, facilitando a sua reprodução lá no intestino, ok? Quais são as formas de prevenção aí? As formas de prevenção é evitar banhos de rio, principalmente quando tiver presença de caramujo, lavar roupas em tanques e não em rios, mas a gente sabe que nem todo mundo tem esse acesso à água tratada em casa. Usar privadas, né? Usar banheiros próprios e não defecar em qualquer lugar, ok?
lavar bem as mãos, cozinhar, filtrar água, ferver água, porque pode ser também uma forma de contaminação também, ok? Quais são os sintomas que a pessoa vai sentir a partir disso aí? Quando a larva ele entra no corpo, pessoal, ele vai percorrer várias estruturas, como o pulmão, o coração, e aí acaba causando algumas lesões, ok? Eu espero que tenham gostado da aula de hoje. Um cheiro para todos e até a próxima aula.